O simple present tense, na interrogativa, ele vai fazer perguntas simples, igual o tempo verbal fala. Simple present. Perguntas no presente, mais simples. E sempre voltada para a rotina. Perguntas no presente, mas sempre perguntas simples e voltadas para rotina, atividades. Okay. Um exemplo. Do you work every day? Você trabalha todos os dias? Ou um exemplo 2. Do you like chocolate? Pergunta bem simples. Você gosta de chocolate? 2 exemplos. Agora, o WH question, qual vai ser a diferença? Ele vai fazer perguntas amplas e pode ser em todos os tempos verbais. Não faz mais perguntas simples, básicas. Ele faz pergunta ampla e em todos os tempos verbais. Então, as perguntas podem ser feitas em todos os tempos verbais e são amplas. Sendo assim, requerem respostas amplas. Porque no presente simples, a resposta pode ser, por exemplo, do you work every day? Você pode falar, sim, eu trabalho, só. E na resposta do WH, você vai ter que explicar mais, você vai ter que falar mais. Então, requerem respostas amplas. Você não dá resposta assim. Entendi. Agora, o WH, a gente tem vários tipos de WH. Tipos de WH. E cada um é usado para uma situação. Cada um é usado para uma situação. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente vai ter where, onde, when, quando. Bastante gente confunde where e when. O when é quando, o where é onde. O what, o qual, ou which, o which também é qual, só que é qual no sentido de escolha. Você pode dar uma escolha para a pessoa. Você tem opções. Why, porque. Que mais? How, como. Deixa eu ver. Where, when, what, which, why. Eu vou colocar etc, porque tem vários outros. Mas os principais eu acho que eu coloquei aqui. Então, aqui tem alguns exemplos de WH.
Agora a gente tem a fórmula de como construir uma frase, uma pergunta com WH. Deixa eu salvar aqui e vou abrir uma outra tela. Tá acompanhando? Você tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo, estou acompanhando. A fórmula. A fórmula, então, vai ser WH mais do mais sujeito mais verbo mais complemento. Quando aqui eu coloquei o do, ele pode ser do, ou did, ou will. É aqui que vai alterar o tempo verbal. O do é presente, o did é passado e o will é futuro. Então, é aqui que você vai alterar o tempo verbal da pergunta. Tá, deixa eu anotar aqui. O do é presente, né? Isso, o do é presente, o did é passado, o will é futuro. Beleza, anotei. E daí quando tem e um desses dois na pergunta, tem que ter na frase também na resposta. Exato, exato. Aí, o que vai acontecer? O will, na resposta, ele pode ser contraído, que é aquele o sujeito mais apóstrofe LL. Tá. Então, coloquei aqui. Essas palavrinhas a gente chama de verbos auxiliares, porque eles estão aí só para auxiliar, para você ter uma noção de qual tempo verbal. Tá. Na resposta também se inclui o verbo auxiliar do de will. Abreviá-los como sujeito. Exemplo. I will. Aqui. A gente sempre vê o will sendo abreviado. Você nunca vai ver o do e o did. Tá. Okay. Então, WH você pode usar qualquer WH que você quiser. Claro, depende da sua pergunta. Você pode usar qualquer WH. O tempo verbal você escolhe. Aí o sujeito, o verbo e o complemento. Como vamos supor, se a gente vai usar o tempo verbal do presente, do, aí você tem que pensar se o sujeito for she, he e it, aí não vai ser do, vai ser does. Lembra disso? Vai sim, ser aqui então você coloca does. Então o verbo fica normal. Você não altera o verbo, porque o sujeito é he, she ou it. Você escolheu a terceira pessoa. Se você escolher, vamos supor, o sujeito, o tempo verbal did, passado, did. O verbo, ele não vai para o passado também, ele vai ficar normal. Tá, se for she, he ou it, então o verbo fica... Pera. Não, ó, é o contrário, é assim, ó. Você só vai alterar o do, que vai ficar does se o sujeito for he, she, it. Ah, tá. Isso eu não notei. O verbo, ele sempre vai ficar igual. Tá. Tá? Agora, Esse é o único que altera. Esse é o único que altera isso. Aqui, se você usar o did, mesmo se você usar o sujeito he, she, it, vai ser did igual, ele não vai mudar. Tá, entendi. É só o do, então, que altera. Isso, só o do. O will também.
Mesmo se você usar he, she, it, vai ficar will, a mesma coisa, não vai mudar. Entendi. Tá? Agora, o que acontece? Existem alguns casos que a gente não vai usar o do, did e will, que são, vamos supor, umas perguntas mais elaboradas. Eles, ao invés de usar do, did e will, eles vão alterar o verbo. Então, eles somem com o do, did e o will, coloca o have, vamos supor, coloca o have e altera o verbo. Então, esse é um outro caso, eu vou te explicar agora. Antes de eu explicar esse caso, deixa eu só te dar alguns exemplos com do, did e will. Então, vamos lá. Exemplo 1. What do you do this afternoon? Aqui, na verdade, seria what will you do? É futuro. What will you do this afternoon? O verbo é o do, this afternoon, complemento, e tá mostrando que o verbo tá no futuro. Tá. Agora um exemplo 2. Where do you study English? Onde você estuda inglês? Do presente, study verbo, English, complemento. Tá. Exemplo 3. Why you go to United States? Por que você vai para os Estados Unidos? Why will you go to United States? Essa frase aqui, ela é importante. Ela acabou caindo aí por, sei lá, foi acaso, porque eu não tinha planejado. Mas foi bom porque tem o will e o go. Você lembra quando a gente fala que o will significa vai e o go também significa vai? Uhum. Os dois são verbos do futuro, que indica vai, indicam futuro. Então, o que acontece? Depende a frase, você tem que notar isso. Alguns casos, o will, não é só porque tem o will e o go, os dois significam vai. Esse will aqui, ele não está sendo traduzido, ele só está na frase para mostrar que ela é futuro. Entende? O verbo mesmo Sim. que vai indicar se você vai, que você vai, é o go. Então, algumas vezes você vai ver isso. Where will you go? Where will you go? Onde você vai? Então, o will, ele não tem tradução, ele só está na frase para mostrar que é futuro. E o que realmente indica um movimento, go, seria o go. Tipo, o que indica realmente o movimento de ir, o verbo ir, seria o go. Entendi. Tá? Porque eu não sei se você lembra, eu só vou fazer uma recapitulação. No futuro, tempo verbal futuro simples, a gente tem dois verbos que transformam, que a gente usa para falar vai. O will é vai e o go também é vai. Só que cada um deles é usado para uma situação diferente. Por exemplo, tem um que ele é usado para você falar para dar certeza. Por exemplo, eu vou amanhã para a escola. É uma coisa rotineira, você já sabe que vai acontecer. I will go to school tomorrow. Então, o go você coloca na frase, o will você coloca na frase porque você vai indicar futuro. E o go no sentido de vai. Agora, tem o go, por exemplo, que você não tá
você está planejando ainda, mas não é certeza daquele plano. Por exemplo, eu quero visitar Paris um dia. Então, I want to go to Paris someday. Então, você usa o go para coisas incertezas, entende? Entendi. Eu vou tentar escrever aqui para te dar um exemplo melhor. Tá. Então, will go, vou com certeza. O go, incerteza. Como que a gente faz isso? Exemplo. I will go to school tomorrow. É uma coisa, é uma certeza, já é uma rotina. Eu vou para a escola amanhã, isso? Isso, exato. E por que tem os dois? Porque eu preciso indicar que é uma frase do futuro, por isso que tem o will. Tá. Porque se você coloca só I go to school tomorrow, fica certa, só que aí você não tá dando certeza. Fica meio em dúvida. Tá. Isso. Eu sei. Exemplo 2. I want to go to France someday. Eu quero ir para a França algum dia. Incerteza. Plano. Então você pode ver que só tem o go. Tá. Então ficou o will go, com certeza, e o só o go, então seria uma incerteza. Sim, Quando exato. tem o will junto, daí é o futuro. Isso, exato. Exato. Então, deixa eu voltar no de trás, que a gente tá. Eu meio que cortei o assunto. Eu estava explicando então sobre isso. Why will you go to United States? Will go é certeza, porque você vai para os Estados Unidos. Why will you go? Porque você vai para os Estados Unidos. Não, desculpa. Tem will porque está indicando o futuro. Então, por que você vai para os Estados Unidos? Why will you go to United States? É isso que eu queria explicar. Esse will aqui, ele não tem tradução, ele não está no sentido de vai, ele só está indicando que é futuro. O verbo mesmo é o go. Tá. E essa frase também, ela nem te dá certeza que você está indo para os Estados Unidos. O will aí, ele só está realmente indicando futuro. Tá. Você indicaria certeza se na sua resposta I will go to United States. Aí eu tô afirmando que eu vou. Exato. Isso, você dá certeza se na sua resposta você coloca os dois juntos. Entendi. Isso, então eu te expliquei a situação do will junto o will como futuro. Tá, agora eu vou explicar o did, que era o que eu queria. Tá. No did, é aí que entra. Quando você vai fazer alguma pergunta no passado em inglês, você pode usar o did ou você pode usar o presente perfeito, a pergunta no tempo verbal presente perfeito. O que acontece? No presente perfeito, ao invés de você colocar o did, você coloca o have. Aí, aí se você coloca o have, você tem que mudar o verbo. Então, vamos supor assim, WH mais did mais sujeito mais verbo mais complemento.
Então, essa seria uma frase simples de pergunta no passado. Where did you go to school? Onde você estudou? Onde você foi para a escola? Qual foi a sua escola? Onde você estudou? Where did you go to school? Uma outra forma, essa daqui é presente simples, na interrogativa. Uma outra forma da gente responder é no presente perfeito. Presente perfeito não existe no português, então ele vai ser sempre muito difícil para a gente. Ele sempre vai ser estranho, vai parecer sempre errado. Vai sempre parecer que a gente está falando errado. No presente perfeito, ele vai ficar WH mais have mais sujeito, have ou has. Lembra que no do a gente usa do ou does? No presente perfeito, ao invés da gente usar do ou does, a gente vai usar have ou has. O has para he, she, it. Mas isso não é importante por enquanto. WH mais have ou has mais sujeito mais verbo no passado é aqui que você vai transformar a pergunta no passado. Verbo no passado do particípio mais complemento. Você vai ver a diferença. Normalmente, os americanos usam esse tipo de pergunta. Eles fazem pergunta no presente perfeito. Então, exemplo. Where have you Estou usando have porque eu escolhi o you como sujeito. O have e o has, ele não tem tradução, ele seria para indicar que é o presente perfeito, isso? Exato, isso mesmo. Uhum, não tem tradução. Mas o have ele tem o significado de ter também, não? Exato, também tem significado de tem se for verbo. Se ele tiver o verbo junto. Na verdade, não é se tiver o verbo junto, é se ele for verbo, se ele tiver aqui na coluninha do verbo, depois do sujeito. Entendi. Se ele tiver antes do sujeito, ele tá aí só para indicar um tempo verbal. Ah, entendi. Se ele tiver depois do verbo, daí é o ter. Depois do sujeito. Ah, tá, depois do sujeito. Entendi. Ah, verdade, ele é um verbo, no caso. Aham, isso. Tá, deixa eu anotar. Ai, é muita regrinha, parece que eu não vou decorar nunca. É prática, que você pode fazer. Você pode treinar ambas as formas de pergunta. Perguntar no presente simples e perguntar no presente perfeito. Só para ir treinando o seu cérebro. Então, ó, where have you? Aí eu preciso de um verbo no passado do particípio. Eu vou escolher o been. Já te explico o que é isso. Where have you been to school? Onde você foi para a escola? Estou perguntando a mesma coisa daqui de cima, só que no outro tempo verbal. Tá. O have e o has antes do sujeito indica passado, né? Não, o que vai indicar passado aqui é o verbo no passado. O have e o has indica presente perfeito. É isso, confundi. Beleza. Então,
O have you has, ele indica que a pergunta está sendo feita no presente do presente perfeito. E o que indica que a frase está no passado, a pergunta está no passado, é o verbo mesmo. O verbo ele vai mudar. Ao contrário do presente perfeito, do presente simples. O presente simples, o verbo continua no presente, go. Só que o passado de go é been. Beleza? Tá. Agora, a gente precisa falar sobre o verbo no passado. A gente tem dois tipos de verbo no passado. Eu vou explicar isso mais ou menos por cima, porque ele é bem extenso. O verbo no passado, ele pode ser passado simples. Por exemplo, eu fui ao shopping. O fui é um verbo no passado simples. Ou eu estive no shopping. Esse estive é um verbo no particípio, passado particípio. Por quê? Vamos dizer assim, é um verbo no passado chique, entende? Mais formal. É um passado formal, é um verbo formal. E o fui é um verbo simples, informal. Então, a gente tem existem dois tipos de verbos no passado: o simples e o particípio. O simples e o particípio. Quando a gente fala no simples, então a gente vai falar de um verbo informal, um verbo bem simples mesmo, um verbo no passado bem simples. Então, o simples é o informal. Exemplo, fui, em português. E o particípio é o formal. Exemplo, estive, em português. Tá. Então, isso é importante porque você já pode notar que no presente do perfeito, a gente nunca vai usar o simples. Por quê? Porque o presente perfeito imagina como se fosse. Imagina e é, na verdade, o inglês formal. É você falando chique. É o inglês formal. Então, porque ele é o inglês formal, você não vai colocar palavras simples no meio dele. Então, você não vai colocar o verbo no passado simples. Você vai colocar o verbo no passado do particípio, que é o chique, que é o formal. Esse no dia a dia ele não é muito usado. Não, ele não é muito usado no dia a dia. Tá. Não sei já. Tá? Então, mas é interessante você praticar ambas as formas de fazer pergunta, tanto no simples como no perfeito. Tá. Tá? E você pode perceber, olha só que legal, você pode perceber que mesmo a gente falando de presente perfeito, a gente ainda se refere ao passado, e a sentença aqui chama presente perfeito, certo? Tá. Só Até para eu entender na hora da pergunta, né? Na hora da pergunta da agência, enfim, entender qual a pergunta que ela está fazendo. Sim, exato. Só que aí vou para uma outra coisa importante, que eu acho que essa parte aqui você não entendeu. Ó,
O presente simples, você lembra quando o presente simples é usado? Peraí. Aqui é o presente perfeito. Ah, tá. O presente simples, sim. Uhum. Sujeito mais verbo mais complemento. Isso, mas ele é usado... Ações que acontecem no dia a dia, isso? Rotina? Isso, perfeito. É usado para falar de ações que acontecem no dia a dia. Rotina. Coisas que acontecem no dia, por ser presente. Tá. Isso que é importante, acontecem no presente, no dia, no tempo atual, vamos colocar, não precisa ser exatamente nesse dia, no tempo atual. Tá. Agora, o presente perfeito, ele vai ser diferente. Presente perfeito, ele vai falar de coisas que vêm acontecendo. Ele vai falar de coisas que vêm acontecendo desde um tempo no passado. Ou seja, vamos supor, você vem estudando inglês desde o começo do ano, entende? Ainda é presente, porque ainda está acontecendo, mas não acabou de começar, de acontecer. Não é uma coisa que começou hoje, entende? Que está acontecendo hoje, vai acabar por hoje. Não, é uma coisa que começou no começo do ano e vem acontecendo. Como se fosse uma rotina mesmo, né? Como se fosse algo que começou e não acabou. Exato, exato. É uma rotina, só que é uma rotina. No presente simples, a sua rotina, por exemplo, eu acordo todos os dias às 7. Você acorda todos os dias às 7, mas acaba aquela ação na mesmo dia, entende? Aquela ação acaba no mesmo dia. O presente perfeito, você vem estudando todos os dias a mesma coisa, entende? A ação não acabou. É uma coisa contínua. Eu comecei a estudar inglês no começo do ano e estudo até hoje. Então, presente perfeito é isso. Ou o presente perfeito, ele também tem outras situações, mas eu só vou destacar duas para você, que é essa, que é uma coisa que começou no passado, mas ainda está acontecendo, e a outra é uma coisa que você fez no passado. Por exemplo, eu visitei Londres em 2016. É uma ação que eu fiz em 2016 e acabou em 2016. Entende? Só isso. Tá. Mas daí não seria passado? É aí que entra, é passado, exato. É aí que entra o presente, o tempo verbal presente, se interferindo no passado. É como se ele na verdade, ele se transformando numa frase inteiramente no passado. É passado, só que ele está dentro do presente perfeito, entende? É só É mudar. como se eu estivesse falando no presente, mas ela aconteceu no passado. Exato, exato. Isso. É a mesma coisa que você mudar um nome, falar que é uma frase no passado e vai ser no passado. Só que você está contando no presente. Entendi. Então, eu vou colocar da forma que você colocou. Também é usado para contar coisas que aconteceram no passado. Tá. Acho que vai ser melhor assim.
É por isso que a gente não tem no português, porque se você colocar no português essa frase, você contando uma coisa que aconteceu no passado, ela vai ser inteira no passado, independente se você está contando hoje. Não tem, o seu hoje não tem nada a ver com a história. Então, no inglês, não, eles consideram você contando hoje uma coisa no passado. É estranho. É como se fizesse alguma Sim. alteração, entende? É estranho. É. Deixa eu te pedir, tu acha que tem alguma forma fácil de eu estudar sozinha essas regras para meio que tentar aprender e decorar? Sim, eu Ou tenho só alguns. formando frase mesmo? Não, tem. Eu tenho alguns exercícios que ele deixa claro as situações que você usa o presente perfeito. Nesses exercícios você vai conseguir perceber. Eu vou te mandar como Tá. tarefa. Por exemplo. Você pode perceber que aqui a gente só está falando de ação, coisas que fizemos ou coisas que ainda fazemos. Tá. Ah, Então, tanto presente simples como presente perfeito é só relacionado à ação, tá. tá? Então, eu vou para uma outra página e vou começar a te dar exemplos de frases de presente simples e presente perfeito. Tá. Então, presente simples. What do you study? O que você estuda? What have you been studying? What have you been studying? O que você tem. Esse daqui não é perfeito. É presente perfeito, tá? What have you studied? What have you studied? Tem que ser no passado. Então, have, que tem que ter, e o verbo no passado. Studied. O que você tem estudado? Então, o que você estuda, o que você tem estudado. É uma forma mais chique. Where do you live? Onde você mora? Where have you lived? Onde você tem morado? Onde você tem morado? Tá. Why do you like chocolate? Why do you like chocolate? Por que você gosta de chocolate? Why have you liked chocolate? Por que você tem gostado de chocolate? Por que você tem gostado de chocolate? É estranho falar pra gente. Nosso português não aceita. Por que você tem gostado de chocolate? Why do you why does she run every day? Por que ela corre todos os dias? Nesse caso, o presente perfeito tá sempre ele, ela e coisa, né? Tá sempre. Porque tá mudando o verbo de estude para estuda, o live para live. Isso. Sim, é isso, study presente, aqui vai ser passado, studied. Tá. Se fosse he, she, it, você só muda o has. Ao invés de ser have, você vai mudar para has. É o que eu vou fazer agora, ó. Ah, tá. Fazer aqui. Why does she run every day? Aí no presente perfeito vai ficar why has she run? Run no passado. Every day. Por que ela corre todos os dias? Por que ela tem corrido todos os dias?
E o verbo, quando ele muda no final, tem alguma regra ou cada uma é diferente? Por exemplo, como é que eu vou saber que o study vai virar studied? Studied. Study é esse daqui. Study. É, studied. Study. Study. A pronúncia. Study. Isso. Tá? Study. Studied. Studied. Ah, tem regra. Tem regra e eu vou, tem regra e eu vou te mandar a... O que é isso? Você viu outro livro desse? Nem sei o que é isso. Sumiu, é o mesmo. Tava lá junto com os meus, sumiu. Studied. Tem regrinha assim e eu vou te mandar o arquivo como tarefa. Eu acho que a regra é melhor você ler do que eu te explicar, porque ela é simples, mas ela tem muitas regrinhas. Ela é bem detalhada. Tá. Então, deixa eu colocar um outro exemplo com terceira pessoa. Who does she her? Who does she think? Who does she think? Não, tá errado. Deixa eu ver. When does she... Quando ela... Where... Vamos supor, where does she work? Onde ela trabalha? Uma pergunta que você pode fazer para o seu host mother. Where does she work? Onde ela trabalha? Aí, aqui vai ficar where has, porque é she. Where has she worked? Onde ela tem trabalhado? Tá. Trabalha, daí foi trabalhar. Uhum. Tá. Okay? Você pode prestar atenção que aqui eu só usei do, tá? Por que do? Porque a gente está vendo presente simples. Se a gente usar did ou will, ia ser passado simples. Passado ou futuro. Simples, tá? Eu vou colocar isso aqui no futuro. Então, ó, o did ia ser passado simples e o will, futuro simples. Tá. Só para você já ter uma noção, o did e o will, a pergunta, a fórmula vai ser a mesma aqui do presente simples. Você só muda o did ou will. Aqui, você só muda essa parte. Tá. Isso já dá Pode ficar igual. você estudando. Mais did, mais sujeito, mais verbo, presente, mais complemento. Mais complemento. Tá, a regra ficou mesmo daí, né? Sim, no futuro também a mesma coisa. Tá. Então, W8 mais o will, sujeito, verbo Verbo no complemento. Isso, tentando subir aqui. Tá. Como, querido, você vai subir? Difícil, hein? Isso, agora foi. Então, essa daqui é do will.
WH, will, sujeito, verbo no presente, complemento, e o did, que é o passado simples. Vai ser WH, did, sujeito, verbo normal no presente também, e o complemento.